Olá, pessoal. Nessa gravação, dando continuidade a conceitos básicos de engenharia para pessoas que não possuem formação em engenharia, eu vou discutir um pouco sobre o que vem a ser engenharia de sistemas. Dessa forma, essa gravação curta está delimitada em três partes. Primeiro, o que é engenharia de sistemas. Depois eu vou falar um pouco sobre processo e fases, e suas respectivas fases para a engenharia de sistemas, e vou apresentar o conceito de rastreabilidade. Primeiro, vamos tentar responder a pergunta: o que vem a ser engenharia de sistemas? Lembrando que agora vocês já têm a definição, o conceito de sistema, que está atrelado aos objetivos cujos objetivos mudam de acordo com a perspectiva do stakeholder que está observando, que está projetando, observando, utilizando aquele sistema. A área de engenharia de sistemas nada mais é do que uma tentativa de você colocar alguma estrutura, tanto no design como na construção de sistemas, com o objetivo de aperfeiçoar os resultados do esforço de engenharia. A área de engenharia de sistemas, ela teve um crescimento muito grande após a Segunda Guerra Mundial, a partir do momento que começamos a construir sistemas sociotécnicos cada vez mais complexos, em particular sistemas da área de defesa, sistemas da área de mísseis. Naquela época, essa ausência de um processo estruturado para o desenvolvimento e operação de sistemas complexos levou a que os projetos ficassem com muita frequência atrasados, sem a qualidade adequada e que estourasse o orçamento. Apenas fazendo um paralelo aqui, observe que foi basicamente o que aconteceu na crise do software. Quando nós tínhamos um momento da área de desenvolvimento de software, em que os projetos de desenvolvimento de software raramente entregavam os produtos com a qualidade especificada, dentro do prazo e dentro dos orçamentos previstos. Assim, eu vou começar falando um pouco sobre a necessidade de processo e fases de um processo, etapas de um processo, não para a engenharia de software, sim para a engenharia de sistemas. A área de engenharia de sistemas, pessoal, é uma área muito ampla, né? Mas para esse curso em particular, nós estamos precisando apenas de dois conceitos. É o conceito de processo e de fases de processo e o conceito de rastreabilidade. Então vamos começar com modelos de ciclo de vida de processo, que é um conceito básico necessário para o entendimento dessa disciplina. Da mesma forma que para desenvolvimento de software nós temos processos e diversos modelos de ciclo de vida de processo, para a engenharia de sistemas também temos processos e modelos de ciclo de vida de processo. O modelo mais básico e mais famoso dentro da engenharia de sistemas é chamado modelo V-Model. É um modelo para concepção, definição, projeto, implementação, operação, manutenção e evolução de sistemas. Lembrando que sistemas é um conceito mais amplo, envolvendo não apenas software, como também hardware, instituições e pessoas. Apenas gostaria aqui de colocar uma nota, só para que vocês tenham uma noção e a gente já possa eliminar eventuais dúvidas da definição desse modelo de ciclo de vida de sistema, esse modelo de processo chamado V-Model. Porque como vocês podem ver na figura aqui, ele pode dar a impressão que as atividades são sequenciais no tempo e de forma linear. De forma que você termina uma fase, só depois que você termina essa fase, que você começa outra fase, como se fosse um modelo em cascata. Nós vamos ver que essa interpretação não é dessa forma. Dentro de um sistema, dentro de um processo de engenharia de sistemas complexo, que vai ser utilizado no contexto de projetos que vão envolver milhares de pessoas ao longo de anos, nós vamos ter vários modelos de ciclo de vida que são trabalhados para o desenvolvimento daquele sistema, daquele produto ou daquele serviço. Algumas coisas podem utilizar modelos de ciclo de vida em cascata. Em alguns momentos, por exemplo, desenvolvimento de software, a gente sabe que o modelo de ciclo de vida em cascata não funciona. Então, nós trabalhamos normalmente com o modelo de ciclo de vida iterativo incremental. Ou seja, o que nós temos, na verdade, aqui não é um sequenciamento linear de fase no tempo dentro do modelo V. Muitas dessas fases e etapas, elas são feitas em paralelo. Apenas ele é
ilustrado de forma sequencial, porque fica mais fácil, de maneira pedagógica, explicar o sequenciamento das fases. Então, de uma maneira pedagógica, é simples você ilustrar um sistema, um processo em cascata. Mas a mensagem que eu gostaria que vocês ficassem para vocês é que muitas das atividades desempenhadas dentro dessas fases ocorrem, inclusive, em paralelo. Eu trouxe, inclusive, aqui uma citação do Handbook da Engenharia de Sistemas, que mostra para a gente que essas fases, os estágios do ciclo de vida do sistema, não implicam que o projeto deve seguir um conjunto pré-determinado de atividades ou de processos. Os estágios, essas fases, eles não necessariamente ocorrem um após o outro dentro de uma sequência linear no tempo. Voltando aqui para o modelo V, e enfatizando mais uma vez a questão de não linearidade, observe, por exemplo, que uma das fases, uma das etapas do modelo V é engenharia de requisitos, que é onde nós vamos focar muito dentro dessa disciplina. Gerar requisitos de safety e de security. Mas, conforme nós sabemos, inclusive na nossa experiência com desenvolvimento de software, requisitos são coletados e definidos durante todo o ciclo de vida de um projeto. Não apenas numa etapa inicial como o modelo de ciclo de vida em cascata. Quando nós estamos numa etapa de design, por exemplo, nós adquirimos mais conhecimento sobre aquele sistema que está sendo desenvolvido e é muito comum que novos requisitos sejam gerados, criados, elicitados a partir daquele momento, demonstrando claramente a não linearidade dessa definição de requisitos numa fase inicial pré-estabelecida. Nós vamos, conforme disse e enfatizado aqui várias vezes, trabalhar com muitas atividades em paralelo e requisitos, por exemplo, vão ser coletados o tempo todo. Da mesma forma, teste. Se você pegar teste aqui, a fase de teste está nessa parte que vai subindo o modelo V, System Test and Evaluation. Mas, na verdade, testes são iniciados já desde a fase de concepção. Ou seja, testes são executados, criados, executados durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento do seu sistema. Uma outra questão que talvez valha ressaltar aqui é que o modelo V, esse modelo de processo V, usado na engenharia de sistemas, que é o modelo mais básico da engenharia de sistemas, ele não precisa ser levado muito ao pé da letra. Ele é apenas um arcabouço que você customiza, que é o tailor, que você lapida de acordo com as suas necessidades e os objetivos do seu projeto. Imagine o modelo V como fosse uma diretriz que é customizado, que é instanciado para cada projeto em particular. Da mesma forma que o próprio processo em si, o seu arcabouço, como também, inclusive, o nome das fases, dos estágios presentes no modelo V, às vezes são customizados de projeto para projeto. E conforme eu disse para vocês, o fato da figura dar uma indicação que existe uma linearidade, o paralelismo das atividades, das tarefas utilizadas dentro de cada uma dessas fases aqui, na verdade, é algo comum. Conforme eu acabei de explicar, a fase de teste de sistema e de avaliação, embora aqui no modelo V esteja destacado só nessa parte que começa a subir essa parte do V, diremos assim, essa parte de testes, na verdade, ela é executada durante todo o ciclo de vida, desde a fase de conceito, da fase de requisitos, de arquitetura, de design, a própria fabricação em si, ou seja, as atividades de teste estão espalhadas por todo o ciclo de vida de desenvolvimento de um sistema complexo, de um sistema sociotécnico complexo, não apenas da sua parte de software. E também, conforme já discuti com vocês, dependendo do tipo de sistema que você está desempenhando, é muito comum, inclusive, você customizar nomes de algumas dessas fases, de alguns estágios presentes no modelo V. E vocês vão perceber que vários livros da área de engenharia de sistemas trazem o modelo V e não necessariamente o nome dessas fases são as mesmas. Eu já vi, por exemplo, livros de engenharia de sistemas que não tem aquela fase ali de operação do sistema. É como se não tivesse o ciclo de vida. Embora isso seja muito importante, porque se nós estamos preocupados com safety e security, nós estamos preocupados com safety e security não apenas
na concepção e desenvolvimento do sistema, mas também a partir do momento que o sistema é colocado em operação dentro de um contexto no qual ele foi projetado. Talvez a mensagem que eu quero que fique para vocês é vocês imaginarem o modelo de processo V como sendo uma diretriz, apenas para indicar que existe um processo subjacente que vai guiar o desenvolvimento daquele sistema em particular. Vale a pena ressaltar, e eu acredito que seja bem intuitivo para vocês, que nós estamos trabalhando com sistemas sociotécnicos complexos, que demandam milhares de pessoas envolvidas para a sua concepção, desenvolvimento e operação, e que vão ocorrer num time frame de muitos e muitos anos. Ou seja, são sistemas enormes e muito complexos. Para esses tipos de sistemas, talvez a lição aprendida é que se torna necessário documentação. Talvez seja a documentação que justamente vai dar aquela visão compartilhada, por exemplo, dos objetivos do sistema, conforme nós discutimos na gravação passada, tendo em vista que os objetivos do sistema variam de acordo com seus stakeholders. Então, tendo documentação e especificações do sistema, vão auxiliar para que você tenha uma imagem compartilhada dos reais objetivos do sistema que está sendo desenvolvido ou que está sendo operado. Dessa forma, eu gostaria de salientar para vocês que o modelo V de processo para engenharia de sistemas, ele é amplamente baseado em documentação e em especificações. As documentações e especificações, elas tentam assegurar que os resultados do sistema sendo concebido, eles vão produzir valor para os clientes e vão atender às reais necessidades dos nossos clientes. E também por um outro conceito importante, tendo em vista que esses sistemas demandam milhares de pessoas normalmente para a sua concepção, desenvolvimento e operação, a documentação e as especificações vão trazer um norte para que não exista um caos de comunicação e entendimento acerca dos requisitos, por exemplo, daquele sistema em particular. Dessa forma, tendo em vista que o modelo V ele é dirigido por documentação, vale a pena entender que as documentações e as especificações do sistema, elas começam a ser redigidas já nos estágios preliminares do modelo V. Dentro dessa fase de conceito, definição de conceito, nós já começamos a criar documentação que vai ser refinada ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento e operação do seu sistema. Assim, já que as especificações e documentações são iniciadas logo no começo do ciclo de vida, uma especificação inicial ela tem que ter pelo menos, e eu acredito que já não seja mais novidade para vocês. A primeira coisa que uma especificação tem que ter inicialmente é qual que é o objetivo, quais são os objetivos do meu sistema. Nós vimos na gravação passada que não faz muito sentido nós falarmos de sistema sem falar dos objetivos desse sistema. Então, uma especificação de um sistema precisa ter, pelo menos inicialmente, os objetivos do sistema. E nós discutimos também que todo sistema possui estado, e que o estado é um conjunto de propriedades em determinado momento do tempo. Então, uma definição inicial de uma especificação de sistema tem que ter, além dos objetivos, tem que ter também as propriedades de interesse para aquele sistema em particular. Da mesma forma, as restrições de operação de um sistema e de como aqueles objetivos, aquelas metas vão ser atingidas, devem estar presentes dentro de uma especificação inicial do sistema. E também, conforme já discutido, o limite do sistema. Aquele corte que é feito para delimitar o que você vai trabalhar como sistema e o que você vai considerar fora do sistema. Conforme colocado para vocês, essa especificação inicial, documentação inicial do sistema, ela vai ser refinada na medida que a gente avança pelo ciclo de desenvolvimento do sistema. Na gravação passada, eu já tinha comentado com vocês um pouco sobre a questão de você definir o limite do sistema. Então, o limite do sistema nada mais é do que uma definição do que está dentro do sistema, que está sob controle dos designers, dos arquitetos, dos projetistas do sistema,
e o que está fora do sistema, que não é levado em consideração e que faz parte do ambiente e que é assumido pelos designers, projetistas, como não parte do controle deles. Questões, por exemplo, direção do vento não é controlado pelo ser humano. Normalmente essas questões de ambiente são externas ao sistema que eu estou analisando, não fogem um pouco do escopo. Nós estamos preocupados, então, em delimitar o que faz parte do sistema, o que está fora do sistema, e existe esse limite que faz essa separação. O outro conceito da engenharia de sistemas que é muito importante para nós dentro dessa disciplina é o conceito de traceability, o conceito de rastreabilidade. Basicamente, então, esse é um conceito muito importante da engenharia, em específico, porque lembrando, como os sistemas são muito complexos, demandam milhares de pessoas, demandam anos para serem desenvolvidos, eu acredito que fique claro para vocês que as documentações e especificações vão ter facilmente milhares e milhares e milhares de páginas. Quando você tem sistemas dessa ordem de magnitude, observe que como a gente usa um processo, um determinado requisito, por exemplo, coletado inicialmente, esse requisito que identifica um objetivo do usuário com o sistema, ele vai ser manifestado e implementado em algum momento dentro do ciclo de vida do sistema. Então, na verdade, o seu sistema em operação nada mais é do que uma realização de um determinado requisito que atinge o objetivo de um usuário. Então, observe que existe um encadeamento dos artefatos produzidos ao longo do ciclo de vida. Dessa forma, é muito importante você manter a rastreabilidade, de forma, por exemplo, que quando você altera uma determinada parte do seu sistema ou da sua documentação, você consiga identificar a priori quais outras partes da sua documentação, especificações ou do seu próprio sistema vão ser impactados com essa alteração. Isso é muito importante, de forma que você mantenha esse espelho, né, que esteja espelhado, que esteja de forma sincronizada e que você não crie, por exemplo, partes do sistema que fiquem inconsistentes com outras partes da documentação do seu sistema. Nós vamos aprender na sequência a técnica STPA. E vocês vão perceber que no STPA o conceito de rastreabilidade é importantíssimo. No caso de STPA, nós temos uma rastreabilidade das análises de situações de perigo de hazards desempenhadas com a técnica. Por exemplo, as ações de controle que não são seguras, as Safe Control Actions, eu consigo rastrear elas para a definição das condições de perigo em nível de sistema, dos hazards. Da mesma forma, vocês vão ver que no STPA, no passo 4 da técnica STPA, nós identificamos cenários de causas de acidente. Esses cenários eles são também rastreados para as ações de controle inseguras, as Unsafe Control Actions, que são definidas no ponto 3, no passo 3 da técnica STPA. Ou seja, o conceito de rastreabilidade ele é imprescindível dentro da área de engenharia de sistemas. Por quê? Porque com o conceito de rastreabilidade, nós conseguimos identificar quais alterações têm que ser feitas e quais são os impactos de uma determinada alteração ao longo de toda essa cadeia de artefatos que é produzida ao longo do ciclo de vida do sistema. E também pelo fato de rastreabilidade ser algo importante de você poder documentar basicamente algumas das decisões de design ou decisões de análise que são tomadas no decorrer do ciclo de vida. Quando você tem uma rastreabilidade, você talvez consiga entender, verificando, por exemplo, uma determinada implementação, quais foram os motivos que levaram a um projetista optar por aquele design, aquela implementação em particular, basicamente fazendo uma rastreabilidade anterior dos artefatos que possam justificar, prover as causas, os motivos que levaram àquela decisão de design. Algumas referências para essa gravação sobre essa visão em 10 mil pés de altura da área de engenharia de sistemas. Também eu trouxe aqui as páginas 173 a 175 do livro STPA Handbook, possui mais detalhes. E também aquele paralelo do sistema, o modelo V de processo, basicamente mostrando que existe vários ciclos de vida de processo e que apesar da figura dar uma impressão de um modelo de ciclo de vida em cascata, a questão das atividades sendo executadas em paralelos, você pode ver uma discussão maior também na página 28 do Systems Engineering Handbook.